Vamos lá, pessoal. Retomando nossas aulas de História Geral, Reforma Religiosa. Última aula vimos o Calvinismo e Anglicanismo, e agora você vai ver justamente o quê? Dá um look na tela, vai ver a reação da Igreja Católica diante do avanço do protestantismo. Ou seja, o que a Igreja fez? Dá um look aqui, man. O que a Igreja fez para reagir contra o avanço do protestantismo? É chamada Contra-Reforma, ou simplesmente Reforma Católica, ou a reação da Igreja diante do avanço do protestantismo. Primeira coisa, o Papa Paulo III, em 1545, ele vai propor o chamado Concílio de Trento, né, que vai unir padres, religiosos, o próprio Papa, para determinar o quê? A reação da Igreja diante do avanço do protestantismo, a reafirmação dos dogmas da Igreja diante do avanço do protestantismo. Ou seja, o Concílio de Trento determinou as medidas que a Igreja iria tomar, para combater o avanço do protestantismo. Dentre as principais medidas, né, nós temos o quê? A reativação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Você fala o quê? A Igreja vai punir os hereges usando a tortura. No século XVI, sim, recriaram a Inquisição medieval, né? Principalmente países como Espanha e Portugal, que eram países muito católicos, né? Você vai ver a Inquisição torturando as pessoas que eram considerados hereges, né, que tinham uma visão contrária à igreja, inclusive mandando para a fogueira, torturando, né, tomando seus bens, inclusive. Então, basicamente, você tem a reativação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, a criação do índice de livros proibidos, o Index, né, que era para queimar livros que condenavam a fé católica. É justamente aí que você tem o fim daquilo que nós já falamos nas aulas anteriores, que era o renascimento cultural, né? Os livros de Copérnico, de Galileu foram queimados, né? Tudo aquilo que era considerado uma ameaça à igreja era lançado à fogueira, né? Então atuaram nas áreas protestantes na América para difundir a fé e evitar o protestantismo. Então você tem basicamente a criação do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, o índice de livros proibidos, e que aparece aí, né, como educação, que é a criação da Companhia de Jesus por Frei Inácio de Loyola, que ele, através da Companhia de Jesus, os jesuítas, né, teriam a missão de quê? De difundir na América a fé católica, expandir o protestantismo. Não esquece a Inquisição, quais os meios de que se valeu a igreja para punir os hereges? A Inquisição, a tortura, a fogueira, o índice de livros proibidos e a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas que viriam para a América, tanto com portugueses ou espanhóis, para converter os nativos e assegurar que a difusão do catolicismo na América. Para fechar, você está vendo aí, né, um dos rituais de tortura da Inquisição. Né? Você fala, mas como é que a pessoa podia transgredir a fé católica? Olha, o homossexualismo era condenado no século XVI. O fato da pessoa ser judeu e árabe, né? Judeu e árabe não são cristãos. Então, esses eram os primeiros a serem interrogados. Mas como é que ia saber quem era judeu e árabe? Tinha uns delatores, os dedos duros, né? Que diziam, fulano tem uma lojinha judeu. Fulano tem outra lojinha árabe. Tinha muito judeu e árabe na Península Ibérica. Se você é judeu e mora em Portugal, você era chamado de sefarandi. Aí você tem uma loja, você sabe que judeu não trabalha sábado. Aí o que eles faziam? Eles abriam a lojinha sábado, né, para não afrontar a Inquisição. Mas quando a Inquisição vinha e pegava, a primeira coisa que eles faziam era tomar os bens da pessoa, né, enfraquecer o poder econômico da pessoa. Se você é árabe e tem uma lojinha, para não desrespeitar a fé católica e, claro, a Inquisição, você coloca um pernil de porco na frente. Você sabe que
árabe não come carne de porco, mas eles mostravam que eles vendiam carne de porco justamente para não afrontar a igreja. Tá? Quem é doido de afrontar a igreja no século XVI, sofrer tortura? Olha lá, o cara era puxado. Os caras puxam, os caras torturam, os caras lançam na fogueira, e o que é pior, as pessoas eram obrigadas a aceitar sua culpa. Se o cara era homossexual, ele tinha que falar. Se ele não era, e a igreja dizia que ele era, ele tinha que aceitar a si mesmo, porque senão era pior. Se ele aceitasse o fato de ser herege, muitas vezes ele podia até ser perdoado, desde que ele pagasse, né, para o Santo Ofício da Inquisição. E o que é pior, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição ele veio para o Brasil, né, veio para o Maranhão, a Igreja da Sé, que foi construída no século XVII. Ela recebeu a visitação do Santo Ofício, e existem algumas teorias que comprovam, inclusive, que Manuel Beckmann, né, da Revolta de Beckmann, de 1684, foi enforcado porque ele era filho de judeus. Tá? Então, não pense que a Inquisição não veio para o Brasil, porque ela veio sim. Inclusive, tem uma historiadora chamada Anita Novinsky, né, que ela fala sobre a Inquisição no Brasil. Então, o homossexualismo, seja entre mulheres ou entre homens, era proibido. As pessoas que tinham uma religião contrária à fé católica eram muito perseguidas. Né? Por exemplo, para vir para o Brasil, o judeu tinha que ser convertido, né? Tinha que ser batizado com o nome de cristão novo, tinha que abandonar o nome judeu e criar um nome da terra. Por aí surgiram alguns sobrenomes que a gente conhece muito hoje: Lobo, né? Pessegueiro, Figueira, Amendoeira, Pimenta, né? Pessoas que Laranja, pessoas que têm esse sobrenome geralmente são sobrenomes de pessoas que anteriormente em Portugal eram seguidoras da cultura judaica. Tá? Então não esquece, só para finalizar, a igreja se utilizou principalmente do Tribunal da Inquisição, do índice de livros proibidos que eram queimados na fogueira, e também da Companhia de Jesus, os jesuítas que viriam para a América assegurar a difusão do catolicismo perante os nativos. Paramos por aqui. Próxima aula, né? Falaremos sobre absolutismo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continue nos vendo e nos assistindo. Muito obrigado.